preparado para todos nós pela espiritualidade benfeitora. Para darmos início, então, a este tema conflitos, que faz parte da natureza do ser, de todos nós, quando nós iniciamos a nossa jornada como espírito imortal, para a nossa evolução, nós iniciamos com os conflitos internos que fazem parte da nossa existência. Sábado que se passou, no programa Terceira Revelação, também com esse tema, foi feita uma pergunta pelo irmão Johnny: por que ainda, nos dias de hoje, com espaço aberto para todas as religiões livres que somos, há tantos conflitos religiosos ainda? Por que nós degladiamos, brigamos, guerreamos por ainda opiniões religiosas? Por puro personalismo. Porque nós estamos na doutrina espírita, se um evangélico vem conversar conosco, a gente não aceita porque a nossa verdade é a verdade, a dele não é tanto. Se o Jeová ele quer conversar conosco, a verdade do Jeová é maior do que a nossa. E assim nós vamos disputando, nos conflitando por opiniões religiosas. E se nós analisarmos bem no âmago de todas as religiões e doutrinas, todas elas conduzem a um único caminho, como Deus sendo o nosso Pai. E toda religião, ela tem como por base como é que eu posso dizer? Ela tem como por base fazer com que o ser cresça. Ele tem que melhorar. Se entre 2 a 3 anos ele não conseguiu se melhorar, ele não conseguiu crescer, que ele faça uma reflexão. O que ele está fazendo naquela religião? Por que ele não cresceu? Essa é o questionamento que todos nós deveríamos nos fazermos. No livro Pão Nosso, capítulo 136, nós vamos achar uma fala aqui de Paulo de Tarso. Que diz assim, capítulo 136. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Há um conflito interno nessa questão de Paulo de Tarso. Ele quer fazer o bem, mas o mal ainda está contido nele. Vejamos nós em nossas relações. Nós estamos na doutrina espírita, mais precisamente nós que estamos aqui. Alguns chegaram há poucos, hoje alguns já estão há décadas aqui, há 10 anos, 15 anos, outros chegaram há 1, 2 anos. Mas por que ocorre esses conflitos dentro de nós? Por que muitas das vezes nós tentamos, a gente se candidata a sermos trabalhadores da Associação Espírita Caridade e a gente tropeça? Por que durante algum tempo, uma temporada, algum tempo que a gente está aqui, estamos imbuídos, estamos aqui com vontade de crescermos, mas encontramos obstáculos em nós mesmos? Alguns já fizeram-se essas perguntas, eu já me fiz muito essas perguntas. A questão toda está dentro de nós. Por quê? Porque não há coerência dos ensinos em que nós ouvimos da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, não há uma coerência com os nossos atos. Nós ouvimos a pureza da doutrina espírita, nós ouvimos a magnitude da doutrina espírita, as maravilhas do conteúdo doutrinário da doutrina espírita, mas ela não encontra coerência dentro de nós. E aí gera-se os conflitos. Dentro dos nossos lares, alguns se propõem a fazer o Evangelho no lar. Nós abrimos o Evangelho no lar, fazemos uma leitura, nós como famílias, e quando nós fazemos esta leitura, por vezes este Evangelho, ele acaba por terminar numa disputa. Ele acaba por terminar num conflito. Mas nós nos reunimos para fazer o Evangelho no lar, para convidarmos Jesus para entrarmos, para que ele entre no nosso lar. Por que gerou tantos conflitos em apenas uma lição? Porque ele não encontra, Jesus não consegue encontrar a coerência dentro de nós mesmos. Nós queremos
falar alguma coisa e a gente não consegue traduzir isto em atos. Vejamos bem, se nós, a doutrina espírita, pegarmos as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, em nenhuma das perguntas que nós formos olhar, ela pede à doutrina espírita que nós peguemos o Evangelho, ou que nós peguemos o Livro dos Espíritos, saiamos a pregar. Saiamos a espalhar o Evangelho pelas ruas, pelas praças. Nem Jesus pediu que nós fizéssemos isso. Não pediu. Qual é o principal objetivo, ou o que Jesus gostaria de nós? Ou que a doutrina quer de nós? Que sejamos nós exemplos vivos. Sejamos nós o Evangelho em atitudes e não somente em palavras. Quando Paulo fala esta frase, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. A contradição dentro dele próprio. Nós analisamos o Paulo quando o irmão aqui fez a propaganda, o merchandise, que nós temos aqui para vender na nossa livraria, a coleção Fonte Viva. Dentro dessa coleção Fonte Viva tem um título Mãos Limpas. Nós vamos ver toda a trajetória em que Paulo de Tarso fez para que ele pudesse limpar as suas mãos. Nós vemos o Paulo numa parte final do seu trabalho, com as mãos limpas. Mas a trajetória que Paulo fez para com que ele chegasse ali, a limpeza de suas mãos, por vezes nós ignoramos. E aí que geram-se os conflitos, porque nós queremos adaptar para a doutrina espírita, queremos adaptar para as nossas vidas os conceitos velhos com as ideias novas. E aí não há coerência. Jesus não consegue penetrar em nosso coração. Mais uma fala de Paulo em que Paulo fala que Deus habita nele, mas ele não consegue ainda habitar em Deus. Por quê? Deus já está no coração dele, mas os seus atos, a sua fala, ainda não está de acordo com as leis de Deus. Deus habita nele. Ele sabe que Deus está dentro do coração dele. Mas o mal que ainda está no seu coração impede que, por vezes, ele consiga exercer o bem. Sábado, aqui no programa, nós estávamos conversando, e é uma conversa muito fraterna, que, por vezes, nós estamos aqui entre um bloco e o outro, nos bastidores, e nós citamos uma fala do presidente da casa, que ele nos fala assim, nós temos ataques, momentos de bondade, momentos em que nós estamos coléricos, momentos em que nós estamos raivosos, mas o que nós temos que entender que por esses momentos em que nós passamos, ele tem um início, ele tem um fim. Nós não temos que perdurar um sentimento ruim por um longo tempo. Nós temos que entender que o que aconteceu conosco, se tirou nós do trilho, nós temos que vivenciar aquele momento, mas saber que esse momento, ele terá um fim. E até mesmo os momentos bons em que nós vivemos. Ele tem um início, um meio e um fim. Mas nós queremos a felicidade completa, a tranquilidade completa. Nós queremos vivenciar tudo na plenitude. Mas o trabalho em que Paulo fez para limpar as suas mãos, ele cabe ao Paulo, não a nós. Por isso que nós não encontramos a coerência do Evangelho com as nossas atitudes. Por isso nós tropeçarmos em muitas e muitas vezes ao longo do nosso caminho. Aí nós poderemos dizer, mas o plano ainda não é de provas e expiações, nós não iremos quedar, nós não iremos cair a todo momento, a todo instante? Sim. Joana de Ângeles nos fala que a nossa vida é semelhante a uma montanha-russa. Que em determinado momento nós partimos, damos início na montanha-russa, subimos com o carrinho, antes daquela queda vertiginosa em que todo mundo grita. Quando nós estamos lá em cima, contemplamos a paisagem total da cidade. E ali, nós gostaríamos que o carrinho estivesse parado.
Assim é a nossa vida. Em alguns momentos nós estamos contemplando a paisagem das situações. Está tudo bem. Está tudo bem em casa, meu trabalho está tudo bem, as minhas relações humanas, sociais, elas estão todas bem. Mas quando o carrinho desce, alguns de nós fecham os olhos porque não gosta de ver o que vai encontrar lá embaixo. E ela nos dá um passo a passo para que a gente possa, nesses momentos de carrinho descer, que o carrinho está descendo, e que as nossas vidas, por vezes, ela está descendo por água abaixo, e a gente não consegue segurar nas nossas mãos, tentamos abraçar, tentamos segurar com as pernas, porque a gente não consegue, as coisas não dependem só de nós. Ela nos dá um passo a passo para que nós possamos vivenciar todos esses momentos, para que possamos tirar lição de todos esses momentos. A contemplação do horizonte lá em cima, ou até mesmo com a queda vertiginosa do carrinho. Ela nos fala, é necessário que cada um de nós faça esse exercício. Ela nos diz isso. Que vamos até a frente do espelho e lá nos olhemos. E perguntemos para o espelho, oi cara, quem é que tu é? Oi Cássio, quem tu é? O que tu é de fato? Quem tu é? Como tu é nas tuas relações? Como tu é pai? Como que tu é marido? E está falando uma pessoa que mais erra do que acerta. Que mais machuca os corações das pessoas que me fazem o bem do que propriamente faz o bem. Sim, somos imperfeitos. Por vezes não há coerência do Evangelho de Jesus com os nossos atos. Por isso nós quedarmos tantas e tantas vezes. O Paulo, como ele fala, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo ainda. Vamos, como diz um irmão lá na frente que está lá, o Dúlios, treinamos muitas vezes nos erros. E aí, nós, num ataque de bondade ou num ataque de lucidez, nós queremos agora, eu não vou mais errar. Nós queremos que tudo se solucione porque nós queremos. Não. E aquele ser que eu machuquei? E aquela pessoa em que eu traí? Aquele que eu fiz o mal? Como é que fica? Hoje eu assisti uma palestra, indicada por uma irmã aqui da casa, em que o palestrante faz esses questionamentos. E ele faz uma exposição, ele faz com que todos nós nos coloquemos nessa posição. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos filhos de Deus. Nós, nas nossas relações de irmãos, nós queremos o potinho de iogurte que o pai deu para nós. Mas eu já comi o meu, mas eu quero o teu, me dá só mais uma colherada. Se o pai distribuiu uma bala para cada um, eu já comi a minha rapidinho, eu quero pegar do Marcelo. E eu vou fazendo mal para os meus irmãos. O pai, como o condutor da família, ele vai chamar nós a prestarmos contas. O que tu fez, Cássio? Por que tu pegou a bala da tua irmã? Por que tu pegou o iogurte a mais do teu irmão? Por que quando ele estava passando tu colocou o pé? Não sei, pai. Ele não vai nos castigar, mas ele apenas nos corrige. Vejamos, na plenitude de Deus, ele nos corrige desta forma. Então, agora tu vai ter que vivenciar alguma coisa. E aí a gente não está preparado para descer. A gente não está preparado para defrontarmos conosco mesmos. Como a Joana de Ângeles nos fala, oi, te olha no espelho, vê como tu realmente tu é. Mas é necessário quando tu fazer entender e ver como tu realmente é e trabalhar. Dar um passo. Vai cair, vamos cair. Mas tirarmos lições de cada queda. Isso eu tentarei não fazer mais. E eu aprendo diariamente com as relações diárias com a minha família. E como é que poderemos dizer, já que está indo, e a todo instante eu erro com eles. E eu digo para mim mesmo, eu não vou errar de novo. Mas basta uma situação, basta uma palavra mal colocada, basta um gesto impensado, tudo de novo.
Por quê? Porque quando o carrinho está descendo, não quero ver. Quero fechar os olhos. Não quero dar o início, como Paulo diz, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Oi, começa. Pelo menos, tu tem que dar o início. Eu não quero pensar tão mal hoje. E o palestrante, ele nos dá não uma fórmula, não uma receita pronta para que nós possamos dar o início a uma renovação. Mas ele nos fala, fazermos uma prece, conversarmos alma a alma, nesses momentos de conflitos, em que a minha ideia tem que prevalecer sobre a tua. E eu não quero ouvir o teu ponto de vista. E aí há os conflitos. Neste momento, faz uma prece. E ele diz que nessas disputas, às vezes, nós, como nós não somos iguais aos irmãos, nós iremos perder. Que possamos, nesta prece, falarmos com a alma do irmão, se calando. E aí eu lembro das relações em que eu tenho familiares, em que por vezes eu peço, oi, fala alguma coisa. E aí eu já ouvi assim, entre ter a razão e a paz, eu fico com a paz. Mas eu quero ter razão. Mais adiante, Paulo nos fala assim, aí já não é mais Paulo, desculpa, é Emmanuel. Alguns atribuem essas quedas à influenciação de espíritos maléficos. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável com a sintonia do mal. Aí nós vamos ali, ao Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro que está posto sobre a mesa. Capítulo 28, item 16. Depois eu vou citar mais um item 81. No item 16, prece para afastar os maus espíritos. Nós já dissemos isso alguma vez. Tu poderia, por gentileza? No item 16, está lá. Os espíritos obsessores nada mais fazem do que identificar em nós os nossos defeitos. E eles nada mais fazem do que nos impulsionar o que nós temos sobrando demais. Orgulho, a vaidade, a irritação, a cólera, a mágoa, o rancor. Aí eu procuro, porque é ele que me irritou, é o fulano que faz com que eu me irrite. É o trânsito, eu não suporto o trânsito, por isso que eu me irrito. Aí eu fico procurando agentes externos, sendo que isso está sobrando dentro de mim. Procuro sempre nas pessoas o que está dentro de mim. Pululando, sobrando. Nós não conseguimos contrabalançar essas situações com o bem. Por isso as contradições. No item 81, como nós mencionamos, lá no item 81 nós vamos encontrar assim. Quando o nosso corpo físico adoece, é necessário cuidarmos dele e procurarmos a medicamentosa para sanar as suas doenças. Quando adoecemos espiritualmente, é necessário nos curarmos moralmente, para que possamos curar o espírito. Oi, o problema de tudo é o espírito. Não é o agente externo, o corpo físico, que vai exteriorizar em uma enxaqueca, uma gastrite, uma azia. É o espírito, é o agente de tudo. E como fazer para fazer esse equilíbrio, para fazer com que eu sane, que eu cure o espírito, o agente de tudo? É aqui. Palestra, o passe espiritual, como o Mano mencionou, a água fluidificada. Quando nós estivermos aqui, nos colocarmos à disposição da espiritualidade benfeitora. Mas sabe qual é o problema de tudo? É que quando nós estamos aqui, nós estamos pensando lá fora. Será que o negócio que vai dar certo? Será que o dinheiro que está para entrar vai entrar mesmo?
Eu sei que todos nós somos movidos pelo dinheiro, porque nós temos que pagar a luz, a água, nos alimentarmos. Mas se nós formos chamados amanhã, ou essa noite mesmo, à espiritualidade, em que lá chegarmos e apresentarmos todas as nossas ferramentas, o que nós vamos levar? Olha, tu vê, eu cheguei aqui, trouxe meu celular, a chave da casa. Aí tu fez alguma coisa para alguém de bem? Não tive tempo, Senhor. Estava muito preocupado em trabalhar. Sim, nós temos que trabalharmos. Mas um momentinho que todos nós aqui estamos, nos desligar de lá. Deixarmos o mundo, o mundo externo lá fora. Para que quando nós estejamos aqui, possamos olhar para dentro de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já nos disse. Conhece-te a ti mesmo. Para que nós possamos sanar a porta, ou fechar essa porta aberta, que os espíritos obsessores, em que o Emmanuel fala aqui. Alguns atribuem as quedas que nós temos, à influenciação de espíritos maléficos, os nossos obsessores, a nossa parceria de vidas atrás. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável da sintonia com o mal. Prossegue. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos das vibrações adversas, quando nós atingirmos a perfeição relativa. Perfeição absoluta somente Deus. A perfeição nossa é relativa, que consiste em nós amar os nossos inimigos. Tolerarmos aquele que a gente não consegue nem ouvir ainda. Tolerar, não desejar o mal. Entender que aquilo que nós fizemos foi o melhor que podíamos dar. Não remoer. Não ficarmos pensando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não. Aquilo que fizemos no momento era o que tínhamos de melhor para dar. Aí eu faço a detecção, mas eu podia ter dado algo de melhor para mim. Eu falei com o fulano. Fulano, tu me desculpa? Alguns não gostam desta palavra, mas é o primeiro gesto de gentileza que nós poderemos oferecer ao outro. É o reconhecimento das nossas falhas que nós ainda temos. Todavia é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Aí diz, enquanto o homem, Emmanuel, muita sabedoria, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise. Então nós nos mantemos ainda indiferentes, intocados pelos problemas, em que a gente sempre fala que, em que a dor bate e eu nunca consigo ainda abrir os olhos e ver ainda o quão eu sou imperfeito. Não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Aí ocorre o que nós chamamos as batalhas internas, as lutas diárias, em que nós deveremos travar conosco mesmos, não com as pessoas. Por vezes, acordamos da cama mal, que o nosso espírito, quiçá, varou a espiritualidade em locais ruins. E quando nós acordamos ainda com as vibrações, ainda impregnados desses fluidos ruins. Hoje não vai ser um dia bom, nós dizemos. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não. Todo dia é dia bom. Todo dia é dia de abrir os olhos. Mas são só palavras. Nós temos que iniciar a nossa trajetória, pelo menos com as palavras. Para que a gente possa dar um primeiro passo para uma renovação íntima. Para que pouco a pouco o Evangelho de Jesus comece a encontrar a coerência dentro de nós. O Evangelho comece a fechar os espacinhos em branco que nós temos ainda das nossas imperfeições morais. Contra a aspiração oscilante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos, desde as nossas existências passadas. Indispensável, portanto, grande serenidade
e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade do hoje. Todos os dias é dias de agradecer. Mas tu não sabe o que eu vivo. É difícil para danar. Não. Mas, em termos de reencarnação, a gente sabe que a gente não erra o endereço. Se o meu contexto familiar é ruim para danar, eu vou tentar ser, talvez, o ponto discordante disso tudo. Não vou ser o tão ruim, vou ser o menos ruim. Vou tentar ser o menos ruim disso tudo. É difícil. Essa batalha dentro de nós. Nós iremos travar muitas e muitas batalhas. Mas é o exercício que vai fazer com que nós possamos nos apresentar lá na espiritualidade com as ferramentas do bem. É somente o exercício diário, como a semelhante Paulo, nós iremos limpar as nossas mãos. Estamos distante de Paulo. Estamos distante, porque ainda por vezes, a cada um de nós, não se abriu ainda a estrada de Damasco, como foi a Paulo, que Jesus se apresentou a ele e perguntou por que ele perseguia Jesus. Nós não perseguimos mais Jesus para matá-lo, mas a gente foge dele. A gente foge dele. Fugimos dele quase que diariamente porque a gente não incorpora a sua vivência nos nossos dias. Quando utilizamos a doutrina espírita, é para só colocarmos os preceitos da doutrina espírita na fé cega do fulano, porque a gente quer. Não, nossa fé é raciocinada. Eu já entendo de algumas coisas. É somente para isso. Joana de Ângeles nos traz lá no livro Conflitos Existenciais. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-nos tolerantes em relação às faltas alheias, em face das próprias condições conhecidas. Quando ela nos fala, conhece a ti mesmo, eu já olho para mim como um espírito imperfeito. E aí, quando nós abrimos a leitura aqui, de harmonização, eu não passo mais a julgar o fulano. Eu já não passo mais a julgar o irmão. A cobrar dele o que eu ainda não dou. E o que eu ainda não faço. Somos muito juízes. E aqui fala uma pessoa que julga demais. Por isso nós dissemos, todas as oportunidades nós quedamos, levantamos, porque o evangelho ainda não se faz coerente nas nossas atitudes. Quando por vezes bastava que nós nos calássemos, nós falamos. Bastava que nós endereçássemos uma prece, nós ofendemos. Quando eu começo a conhecer a mim mesmo como eu sou, eu já não julgo. Porque eu gostaria, como me falam sempre, à medida que tu julga, tu serás julgado. Será julgado. Eu começo a olhar todo mundo, seria bom assim, como igual a mim mesmo, nas nossas relações, porque nós não travássemos mais esses conflitos. Joana de Ângeles nos diz isso. Também tem uma outra questão muito importante das nossas relações, são as nossas relações familiares, os conflitos em que nós travamos dentro do nosso reduto do lar. Porque treinamos muitas vezes nos erros. O déspota de ontem, ele sai para fora. Eu aqui mando. Esquecemos de ouvir, também sou odiado. Porque o que eu falo tem que prevalecer. Rodolfo Caligares, no livro Vida em Família, nos diz assim: de acordo com os postulados espíritas, o lar terrestre é o local onde os espíritos encarnados
estão se encontrando para as necessárias realizações, ou se reencontrando para inadiáveis acertos, em virtude de certos compromissos que uns assumiram perante os outros no decorrer das sucessivas reencarnações. E aí, por vezes, eu encontro aquele filho que eu não consigo simpatizar tanto com ele. Aquele filho que chega na relação, quando eu vou me relacionar, que eu caso, que eu me uno a uma pessoa, ele já está pronto com 3, 4 anos. E eu não consigo aceitá-lo. Aqui, como diz, é necessário para as nossas realizações, para os encontros e para os reencontros, para inadiáveis acertos. Eu não consigo com fulano. E eu mantenho essa distância. Às vezes eu não quero saber em que momento foi que aconteceu isso. Às vezes é aqui mesmo. Não consigo, tem que ser tudo do meu jeito. E aí eu não crio uma simpatia nas nossas relações. Eu crio sempre um afastamento. Fulano chegou, ouviram o barulho do carro, todo mundo vai, cada um para o seu quarto. Todavia, aquele que se empenhe por sustentar o equilíbrio e o bom senso perante as situações difíceis e desagradáveis, oferece ao conjunto a sua contribuição pacificadora. Aí nós não somos pacíficos. Aí quando as situações estão fervilhando dentro dos nossos lares, os nossos filhos estão ali pedindo, naquele momento, uma necessária lucidez de nossa parte, nós oferecemos o que nós temos de melhor. A nossa intranquilidade, a nossa raiva. E aí quando nós deveríamos ser o elemento pacificador das situações, nós somos o elemento de discórdia, sempre cutucando, sempre incentivando, sempre apagando fogo com a gasolina. Quando eu quero um momento de paz, eu quero que todo mundo me ouça. Oi, o ambiente tem que estar sereno, tem que estar em paz. Por quê? Porque agora eu vou preparar um trabalho, eu tenho uma palestra amanhã. Não. É diariamente esse plantio. Por mais devagar e lento que ele seja, ou a conta-gotas, eu tenho que iniciar. Eu tenho que ser o elemento pacificador nos momentos em que a família necessita de mim. Aí o que eu levo? Sempre aquele cara que, turrão, brabão, em que as coisas têm que ser do meu jeito. E a gente não fala aqui dos irmãos, é de nós mesmos. Nós encontramos os obstáculos dentro das nossas próprias atitudes. Se por outro lado, se julgar no direito de esbravejar e de se impor ante as naturais divergências de ponto de vista e opiniões, certamente acabará por provocar uma confusão ainda maior. Rodolfo Caligares no livro Vida em Família. Vou dizer um testemunho, agora pessoal meu, dói. Dói quando tu vai para frente do espelho, te olha e vê que tu não é o elemento pacificador. Dói quando tu te olha e te vê como tu é, que tu deveria, por estar algum tempo dentro de uma doutrina, professando, tu não consegue. Tu dá somente um homem velho sempre. Dói. Por isso é necessário nós nos conhecermos a nós mesmos. Entendermos que aqueles espíritos que estão confiados à nossa tutela também são espíritos imortais, talvez mais antigos do que nós. Dia desses, eu estava conversando com a minha de 6 anos. O irmão dela, de 8, estava na aula. E ele tinha feito alguma coisa, ele tinha feito alguma arte, e ela chegou e disse assim para mim, pai, o Cassiano fez isso. E aí quando chegar ele, pai, tu tem que fazer isso para ele, pai. Me manipulando. Me dizendo como é que eu, pai, deveria proceder. Eu digo, minha, tu tá me manipulando já dessa idade. Com 6 aninhos, o espírito é imortal. Com 6 aninhos, ela tem toda a sua bagagem espiritual. Mas nós vemos sempre como inocentes, até que provemos o contrário. Mas há um espírito imortal que está ali. Devemos olhar como todos nós somos espíritos imortais. E assim como o palestrante
ouvindo a palestra hoje, nos falou que o Pai nos chama a uma correção. Quando ele observa que nós erramos com os nossos irmãos nas nossas próprias relações, ele nos corrige. Nós, pais, também devemos fazer isso. E ele nos fala, devemos corrigir os nossos filhos, senão pagaremos o preço de colocarmos monstros para a sociedade. Ele foi radical. Mas, falo mais precisamente dos meus. Com 6 aninhos querendo manipular o pai. Imagina se nós não observarmos isso e nós dermos aso. Ai, que coisa mais lindinha. Quando chegar na adulteza, como que vai estar? E aí a gente vê discursos maravilhosos dos políticos nos manipulando, roubando de nós, mas dizendo que estão pedindo emprestado. Nos manipulando, discursos influenciando massas. E olha, eles não roubaram, viu? E a gente os defende. Não, eles pediram emprestado, mas eles vão depois nos devolver em projetos sociais. Ui, eles não roubaram. Mas nós somos manipulados. Por seres que, pais desatentos, não observaram as suas más tendências desde cedo e deixaram como fossem cavalos correndo campo livre afora. Ele nos fala ainda, o Rodolfo Caligares, que é interessante, que é primordial entre pais e filhos uma evangelização. E aí dói quando nós dissemos, quando nós observamos que nós, pais, não somos evangelizados. Não somos o elemento pacificador das relações. Aí o evangelho, segundo o Espiritismo, está aí. Mas, quando eu entro nesta casa, quando eu vou a um atendimento fraterno, que eu não consigo dormir, que eu não estou legal, que eu preciso de um atendimento espiritual, eu ganho o evangelho. E o que eu faço com ele? Eu o utilizo como um desodorante. Só coloco ele embaixo do braço para mostrar para as pessoas, olha, sou evangélico segundo o Espiritismo, eu sou espírita. Quando a gente abre, é só para um elemento externo, afastar os maus espíritos de nós. Mas colocá-lo em prática ainda está muito distante. É muito longe de nós. Outro ponto muito bom, não mais Joana de Ângeles, o espírito é Teresa de Brito, a psicografia quem nos traz é o Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar. Ele nos fala, aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Faça o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar consideração que talvez você ainda não tenha feito. Nem esteja fazendo nada por merecer. Aí o gaúcho diz, agora me caiu os butiá do bolso. Porque eu cobro a afeição e eu não faço nada. Às vezes a companheira quer só ficar quieta e eu começo. Oi, o que tu tem? Pareça o burro do Shrek. Chegamos? Parece o burro do Shrek. O que tu tem? Oi, tá melhor? Não. Às vezes a pessoa só quer ficar quieta. Às vezes ela necessita daquele momento de paz durante um dia todinho de trabalho. Mas a gente não entende. E aí cria as desavenças. E aí quando chegarmos num determinado momento, oi fulano, tu tá bem? Mas como? Onde tu tinha que levar a paz, tu levou a discórdia. É isso que o Espírito Teresa de Brito está nos falando. Cobramos das pessoas o que a gente não faz. Aí tropeçamos. Pô, mas tá difícil a minha caminhada. Tá difícil. Porque não há coerência. Nós só ouvimos, lemos, mas não colocamos em prática. Tropeçamos pra caramba. Porque continuamos querendo treinar muito nos erros. Ouvimos uma palavra evangélica, recebemos-la, mas não aplicamos. Mas é só para cobrar. Por que a Jacília está lá daquele jeito? Por que o fulano lá tem o cabelo assim? Por que o palestrante é assado? Aí eu estou sentado aí, eu nunca me pergunto, por quê? Quando eu estou sentado aí, eu não consigo refletir sobre mim mesmo.
Começar a dar um passo de cada vez. Ouvi uma palestra de André Trigueiro sobre o suicídio e ele falava que as situações, todas elas, são benéficas em nossas vidas. Porque é ante as situações em que nós adquirimos a força espiritual, maturidade espiritual para enfrentarmos todas essas situações. Queremos somente a força, ficarmos bonitos, mas não para enfrentarmos as situações, porque fechamos os olhos ainda. Aqui, ainda. Não cabe, Teresa de Brito, não cabe aos outros suportar impulsos negativos ou da sua desastrada invigilância por fazerem parte da sua equipe doméstica. Não é porque nós estamos todos aqui, somos famílias, que as pessoas são obrigadas a suportar o que nós vomitamos em cima delas, os impulsos que nós temos, os atos impensados que nós cometemos, sob o pretexto de sermos família. Não. Amarmos é respeitarmos. Amarmos é sabermos respeitar o espaço, tempo ao tempo. Toda flor, nós poderemos pegar várias sementes, espalharmos sob o mesmo canteiro, regarmos todos os dias, sob o mesmo sol, mas nem todas germinarão no mesmo tempo. Cada uma terá um tempo necessário para o florescer. Assim somos nós. Cada um tem um tempo de amadurecimento. Cada um tem um tempo de ouvir o que aqui nós estamos ouvindo e aplicar. Dentro de tudo isso que nós falamos sobre os conflitos, o que fica mais importante para nós, em que todos os espíritos eles são coerentes na mesma questão, é a observação de nós mesmos. É nós vermos como nós somos, despertarmos a uma renovação íntima. Nós ouvimos sobre a reforma íntima quase que diariamente na Casa Espírita, mas a gente não começa. E falo por mim mesmo. É isso que fica mais latente de todo o nosso trabalho da noite. Observarmos nós como nós somos realmente. Trabalharmos por essa renovação. Muito obrigado a todos.